Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre cargas axiais distribuídas e peso próprio, certo? Vamos ver qual é o nosso enunciado, vamos ver o que ele quer que a gente resolva, né? E como que a gente vai fazer para resolver esse problema, né? Então, ó, o enunciado é o seguinte, a coluna, que coluna? Essa daqui, ó, trouxe o desenho aqui, ó, esse é o desenho da nossa coluna. Então, a coluna é feita de concreto de densidade 2,30 megagramas por metro cubo, que é unidade bizarra, né? E está sujeita a uma força de compressão axial de 15 kN, essa é a unidade anormal, em sua extremidade superior B, aqui em cima. Determine a tensão normal média na coluna em função da distância Z medida em relação à base da nossa peça, beleza? Então, ó, vamos ver como é que a gente vai resolver esse problema. Nossa solução vai ser em 10 passos. E o que é importante a gente entender sobre a nossa solução? É importante o seguinte, primeiro, qual é o nosso objetivo? É determinar a tensão normal média em função de Z, né? Que era aquela altura da nossa peça. Vou trazer aqui o desenho de novo. Ó. Essa altura Z aqui, certo? E a gente, para isso, vai ter que calcular quais são os esforços normais e dividir pela área da seção, certo? Porque como eu quero a tensão normal, eu preciso calcular qual é o normal interno e dividir pela área da minha seção, que eu sei calcular já que tenho o valor do raio desse cilindro, né? Então a gente consegue calcular qual é a área da seção e aí a gente consegue calcular também, né, quanto que vai ser a tensão normal em função, né, do nosso eixo Z, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é lembrar como é que a gente faz para calcular o nosso peso próprio, certo? Então, ó, a gente sabe que peso é igual massa vezes gravidade. Isso a gente sabe, certo? A gente também sabe que massa é igual a ρ vezes o volume. Isso a gente também sabe. Ou seja, eu consigo relacionar que meu peso é igual a ρ vezes o volume vezes a gravidade. Troquei o valor da minha massa, certo? E o que eu também sei? Também sei que meu volume é igual à área da base vezes o comprimento da minha peça, certo? Então, se eu substituir isso tudo, eu descubro que o meu peso é igual a ρ vezes A vezes L vezes G, certo? E isso daqui é o que a gente chama de W grande, ok? Se eu quiser saber qual é o meu peso distribuído, eu tenho que dividir isso por L, né? Então, o meu peso distribuído, W minúsculo, é igual ao meu W maiúsculo dividido pelo comprimento, que é igual exatamente ρ vezes A vezes L vezes G dividido pelo comprimento L. Posso cortar esses dois caras, né? Então eu descubro que o meu W minúsculo vai ser igual a ρ vezes A vezes G, que é exatamente o meu peso distribuído, ou distribuído, né? Eu botei um E aí que não existe. Então vamos lá. Esse é o primeiro passo que a gente conseguiu calcular. Quanto que era o peso próprio total, né? E quanto que é o peso próprio distribuído. O que o nosso problema mostra pra gente? Ele mostra esse cara aí, ok? Como é que a gente resolve esse cara? Primeiro, a gente tem que calcular, né, o somatório de forças verticais, que é o que a gente chama de equilíbrio, né? Então, ó, o somatório de forças verticais da nossa peça vai ter que ser igual a zero. Vou colocar a direção do R como positiva, e o R é minha reação do apoio, tá? Então, eu vou ter R menos F, né, já que está no sentido contrário, menos o valor desse peso aqui. Como é que eu faço para calcular esse peso? Vai ser o peso distribuído, W, vezes o comprimento da peça, W vezes L, tá? Então, o que eu posso falar? Que, lembrando que aqui é R, né, que é a minha reação, eu posso dizer, então, que o meu R é igual a força mais W vezes o comprimento, tá? Então, eu calculei aqui quanto que vai valer a minha reação de apoio R, né? Eu tinha colocado P, mas é R, na verdade, beleza? Então, eu descobri aí quanto que vale a reação do meu apoio para a peça inteira. Mas lembra que eu falei qual era o objetivo? O objetivo era calcular a tensão normal. Para calcular a tensão normal, eu preciso do valor do normal e não do valor da reação. A reação só vai me ajudar a calcular ele, tá? Então vamos lá. A gente precisa chegar no tensão normal, mas a reação é um caminho para que a gente consiga chegar lá, certo? Então vamos calcular quanto que é o esforço interno, né? Que é exatamente o nosso normal. Como é que eu faço para calcular um normal na peça? Eu corto ela e coloco ele saindo da minha peça. O normal a gente sempre faz saindo da peça, tá? Não podemos esquecer isso. O normal a gente sempre faz saindo da peça. Então, ó, de novo, vamos fazer o equilíbrio de forças aqui, né? Igual a gente fez no caso anterior.
Então, somatório de forças verticais tem que ser igual a zero. Tem que ser bem chato mesmo, porque a gente tem que garantir que o professor não vai tirar nenhum ponto nosso, né? Então, a gente tem que fazer o passo a passo. Então, ó, tudo que está na direção do R vai ser positivo. Então, R mais N menos, porque agora eu vou tirar esse cara, ó, W vezes o comprimento. E nesse caso, o comprimento é Z, medido a partir da base, tá? Então, menos W vezes Z igual a zero, ok? Como eu quero o meu normal, eu vou isolar ele. Normal vai ser igual, o R vai para lá subtraindo, menos R, e o menos WZ vai para lá somando, mais WZ, certo? Então, ó, putz grila, enfim, calculei o nosso normal. A gente sabe quanto que vale o nosso normal agora. Mas a gente vai ter que fazer uns malabarismos aí, tá? Como é que a gente vai fazer esse malabarismo? A gente vai ter que lembrar que o R que a gente calculou é F menos WL. A gente calculou isso no passo anterior, no passo 2, né? No segundo passo a gente calculou esse valor de R. Então, com o nosso malabarismo, a gente precisa substituir esse cara dentro da equação do normal que a gente acabou de calcular. Então, normal vai ser igual a menos força mais WL mais WZ, certo? Então, ó, a gente substitui esse F mais WL dentro desse R aqui, então menos F mais WL mais o WZ que estava do lado de fora. E a gente pode jogar esses W juntos, né? Vamos fazer isso então. Isso aqui vai ficar normal é igual a menos F menos WL mais o WZ. Isso aqui é o peso distribuído, né? Eu estou chamando de W só para ficar mais fácil. É o W minúsculo, né? E a gente pode falar então que o normal vai ser igual a menos a força menos W que multiplica L menos Z. Quanto menos, né? A gente não pode esquecer nenhum. Se esquecer um menos, a gente erra a questão. Então não pode esquecer os menos, tá? Beleza, descobrimos quanto que vale o nosso normal. Era um objetivo, a gente conseguiu calcular o nosso normal e agora a gente já tem um caminho aí para calcular a nossa tensão normal, que é o objetivo principal, né? Como que a gente calcula a tensão normal? Ó? Normal sobre área. Então vai ser menos F menos W, que multiplica L menos Z. Ó. Tem que lembrar de todos os menos. Dividido pela área, ok? Só que olha só que a gente calculou no primeiro passo, o peso distribuído é ρ vezes A vezes G, certo? Vamos substituir esse cara então na nossa equação, ó. A gente vai ter exatamente menos a força, menos ρ vezes A vezes G, vezes L menos Z, dividido pela área. E olha só que interessante, eu vou abrir essa fração, né? Se eu abrir essa fração, eu vou ter exatamente isso aqui. Minha tensão vai ser igual a menos força dividido pela área, menos ρGL, porque eu cortei a área de cima com a área de baixo, mais o ρGZ, porque eu cortei a área de cima com a área de baixo. Então sobrou ρGL, negativo, menos com menos dá mais, ρGZ. Exatamente o que a gente calculou aí para a nossa tensão normal, certo? Então olha só, a gente já sabe quanto que vale a tensão normal, a gente já tem a fórmula, a gente só precisa substituir os valores. Só que lembra que lá no nosso enunciado tinha uma unidade bizarra? A gente tem que resolver esse problema da nossa unidade bizarra, tá? Como que vai ficar então a nossa unidade sem ser bizarra? Olha só a nossa unidade bizarra aí. A gente tem que a nossa unidade bizarra era megagramas por metro cúbico, que é a mesma coisa que 10 ao cubo quilogramas vezes sobre metros cúbicos, que é a mesma coisa que o nosso ρ, certo? Que ele dizia lá que era o nosso ρ. Como é que a gente faz para mudar isso? Ó? Olha que interessante. ρ vezes g, que é a gravidade, é igual a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, que é esse cara, vezes a gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. Quilograma metros por segundo ao quadrado dá newton, né? Que se eu dividir por 1000, dá kilonewton. Ou seja, eu estou pegando 1000 e dividindo por 1000. Então é a mesma coisa que se eu pegar ρ vezes g nas unidades que eles têm, no final eu acho a minha resposta em kilonewtons por metro cúbico. Então eu vou manter as unidades em megagrama por metro cúbico, já que eu já sei que no final a minha resposta vai dar em kilonewton por metro cúbico, ok? No caso, ρ vezes g. Como eu ainda vou multiplicar pelo comprimento, vai ficar kilonewton por metro quadrado, que é a mesma coisa que kPa, tá? Então a gente resolveu o nosso problema de unidades bizarras, ok? O que a gente tem de dado? Ó? A gente tem as forças, a gente tem o R, o ρ, como eu falei, a gente vai manter, o L a gente vai manter em metros, né? Exatamente porque a gente quer que dê kilonewton por metro quadrado, e o G tem que ser em metros por segundo ao quadrado para ficar compatível, né? A nossa unidade com os nossos dados. Feito isso, vamos calcular, né? A gente precisa fazer o cálculo agora para que dê certo. Então, ó, a nossa tensão vai ser igual a menos 15 divididos por π vezes 0,18 ao quadrado, que é a primeira parte, né, que é força sobre área, menos 2,30 vezes 9,81, que é a gravidade, vezes 4, que é o comprimento, mais 2,30 vezes 9,81 vezes Z, né? A gente queria que ficasse em função de Z. Se a gente fizer essa continha, quanto que vai dar?
vai dar exatamente menos 238 mais 22,5 Z. Qual vai ser a unidade? Como eu falei, né? Vai dar quilonewton por metro cúbico. Como eu multipliquei por comprimento, que é metro, vai dar em quilopascal, que é quilonewton por metro quadrado, tá? Como esse valor nunca vai ultrapassar esse, eu vou passar o sinal de menos para frente, então vai ficar menos, que multiplica 238 menos 22,5 Z, isso aqui em kPa. E o único objetivo de eu passar esse menos para frente é para indicar que isso aqui é compressão, tá? Quando eu tenho esse menos aqui no início, sempre vai indicar compressão, porque olha só, essa parcela de 22,5 vezes Z nunca vai passar 238. Se nunca vai passar 238, significa que esse cara aqui de dentro sempre é positivo. E mais com menos dá menos. Ou seja, a minha tensão normal em função de Z é uma tensão de compressão. É só para isso que significa esse menos aí na frente. Eu também poderia deduzir isso por aqui, tá? Como o 22,5Z nunca vai passar o 238, significa que esse valor de tensão vai ser negativo. Se esse valor de tensão vai ser negativo, significa que isso é uma compressão. Ou seja, o valor da minha tensão normal, quando, quer dizer, em função do Z, né, do eixo Z, medido a partir da base, vai ser menos, abre parênteses, 238 menos 22,5Z, quilopascais. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!